Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da OAB de Duque de Caxias, presidido pelo nosso presidente Wagner Botelho e a nossa vice-presidente Débora Duarte. Me chamo Thiago Ramos, sou presidente da comissão da OAB Jovem de Duque de Caxias e quero apresentar os nossos patrocinadores que tornam tudo isso possível. A JM Contabilidade Consultiva, que é a BPO Financeiro e Recuperação Tributária, com 20 anos de experiência em gestão tributária, atende empresas, advogados, médico, MEI e outros setores. A JM te ajuda a pagar menos impostos de forma 100% legal e estratégica. Tem o próprio app que traz soluções e comunicações rápida e eficaz para o seu negócio. A JM é a contabilidade para você lucrar mais e pagar menos impostos. Vem para a JM. Temos a Plazarte Profissional, uma distribuidora com mais de 30 anos de história no mercado da beleza. Atende todo o estado do Rio de Janeiro, com um portfólio completo de produtos para cabeleireiros, farmácias, perfumarias. São mais de 2.000 itens em catálogo, incluindo toucas, escovas, pentes, maquiagem e artigos de higiene pessoal. Se você é do setor e busca variedade, confiança e agilidade, a Plazarte é a parceria ideal para o seu negócio. Temos também a Associação de Proteção Veicular, com mais de 7 anos de experiência no mercado, sabe exatamente o que você precisa para se mover tranquilo nas estradas. Soluções vêm para facilitar a sua vida. Assistência 24 horas, guincho, carro reserva, assistência jurídica, parceria nas oficinas, tudo para que você tenha mais tranquilidade, menos dor de cabeça. A Vale oferece condições diferenciadas e exclusivas para advogados e estagiários, porque entendemos que quem cuida da justiça também merece segurança e tranquilidade no dia a dia. Além disso, temos o supermercado Rio Sul de Suruí, uma referência em excelência no varejo e no cuidado com o cliente. O Rio Sul vai muito além de um supermercado. É uma experiência completa, com lojas amplas, organizadas, bem estruturadas e um atendimento que acolhe de verdade. As melhores marcas em alimentos e bebidas, tudo com qualidade, variedade e aquele cuidado que só quem valoriza o cliente entrega todos os dias. Seja para a compra do dia a dia ou para abastecer sua casa no mês, o Rio Sul é a escolha certa para quem busca comodidade, bons preços e confiança. E agora eu gostaria de apresentar os nossos convidados, doutora Cristiane Vilar e doutor Diego Piaçabuçu. Olá pessoal, eu sou a doutora Cristiane Vilar, sócia fundadora do Escritório de Advocacia Vilar e Associados e sócia gestora da Imobiliária Grande Rio. Eu atuo no mercado imobiliário há quase 20 anos, fazendo parceria com advogados do nosso município e de outros municípios. Um dos nossos advogados parceiros é o doutor Diego Piaçabuçu e o doutor Thiago também é nosso parceiro. Meu nome é Diego Piaçabuçu, olá pessoal, eu sou advogado e corretor de imóveis. Hoje eu estou como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da OAB de Caxias. Venho trabalhando com os colegas na promoção dos direitos humanos e hoje, na qualidade de corretor de imóveis, participo desse podcast a convite do querido Thiago Ramos, que é presidente da comissão da OAB Jovem, e o nosso objetivo hoje é falar sobre os avanços e as atualidades sobre o mercado imobiliário na nossa cidade, na nossa região. Então, dando continuidade, vamos ao que interessa. O nosso bate-papo de hoje é sobre o tema advocacia extrajudicial, fugindo do judiciário. Nos últimos anos, nós vivemos uma virada de chave na advocacia. Antigamente, os nossos processos eles todos iam para o judiciário, né? A advocacia vivia no judiciário, que era lento e burocrático. E hoje, a gente tem algo totalmente diferente, que é a advocacia extrajudicial. Nesse caso, como que vocês veem essa transformação do judiciário para fugir do judiciário? Com a doutora Cris. Então, ao meu modo de ver, é uma virada de chave transformadora realmente, né? Afinal de contas, os procedimentos que nós vivíamos, por exemplo, um inventário judicial, alguns levavam de 10 a 20 anos para chegar a um final, muitas vezes com alguns herdeiros que vinham a falecer ao longo do processo. Hoje em dia, preenchendo os requisitos do normativo, a gente consegue lavrar uma ata de inventário e registrar em 60 dias no máximo, né? Então, assim, é um dos procedimentos que a gente consegue reduzir o tempo. Não que isso seja menos custoso para a parte interessada. Muitas das vezes, o procedimento extrajudicial acaba
custando um pouco mais, apesar de ser mais rápido. Então, a parte interessada tem que balancear o que é do seu interesse. Um procedimento rápido ou um procedimento menos custoso e mais demorado? E para você, doutor Diego, a advocacia judicial ela veio para ficar, de fato? Certamente. A título de curiosidade, eu trago aqui um levantamento do Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça, que fala sobre o número de processos que estão em andamento, em trâmite no Brasil todo. São mais de 100 milhões de processos em andamento no Brasil. Então, isso é um volume muito grande de demandas, que muitas das quais poderia ter sido levado à resolução desse conflito para a via extrajudicial. Então, é uma análise que o advogado e a advogada precisam fazer hoje, considerando essas atualidades, esses mecanismos que a justiça como um todo estabeleceram para desafogar o judiciário. Então, como a doutora Cristiane bem colocou, processos de inventário, de uso capião, de divórcio, eles podem ser levados, podem ser tratados e finalizados pela via extrajudicial. Isso não impede que a situação seja realizada, seja concretizada. Então, o colega ele tem que... a mudança de chave, quando a gente fala, é em relação à cultura da advocacia. O advogado, hoje, ele pensa que ainda não levou tanta fé no desenvolver da atividade extrajudicial e pensa que aquela situação só vai ser resolvida, inclusive com ganhos, apenas pela via judicial. Isso está ultrapassado. Então, o sistema notarial e registral veio para ficar. É uma ideia muito boa, é uma ideia que ajuda a sociedade a conseguir evoluir, a dialogar, e o acesso à justiça. Não é o fato de você optar pela via extrajudicial que a justiça não vai ser feita. Muito pelo contrário, ela vai ser feita de forma mais rápida. Mas é aquilo que a doutora Cristiane também comentou. É importante colocar no papel, de verdade, escrever para o cliente os prós e os contras. Prós em relação à agilidade do tempo, mas, ao mesmo tempo, por outro lado, a gente tem a questão financeira, porque os emolumentos cartorários, eles são custosos. Sim. Então, por mais também que exista a previsão de gratuidade de justiça, mas para isso o colega advogado também precisa fazer aquela análise para saber se aquele cliente ele preenche requisitos, não, né? O caso precisa preencher o requisito para levar para a via extrajudicial e o cliente também precisa preencher os requisitos para conseguir a gratuidade de justiça. Então, é um trabalho bem... Desculpa a redundância, mas é um trabalho bem trabalhoso, bem detalhado, que a gente precisa ter, mas certamente a ideia de descongestionar o judiciário e levar demandas. E talvez até tirar também, porque é possível no meio do caminho a gente tirar pode desistir e iniciar levar pelo extrajudicial. Pelo extrajudicial, com certeza. Então, é uma situação que é extremamente válida. Maravilha. E a doutora Cris, para você, falando agora na parte prática, quais são os atos que o jovem advogado ele pode atuar nessa área extrajudicial? Bom, pode atuar no inventário extrajudicial, como nós já mencionamos aqui. Existe o procedimento de uso capião extrajudicial, a adjudicação compulsória também, que são esses dois últimos para regularizar o imóvel da pessoa caso preencha os requisitos, né? A gente tem que estar sempre repetindo isso, porque o procedimento extrajudicial nem sempre pode ser realizado e muitas das vezes a pessoa tem que realmente manter pelo judicial. Além disso, tem o divórcio e o testamento. E você, doutor Diego? Quais são os principais atos que o jovem advogado ele pode iniciar na advocacia extrajudicial? Bom, é muito importante o colega entender, seja o jovem advogado, aquele que realmente está começando, é jovem na carreira, ou seja aquele advogado que já tem experiência, mais de 10, 15, 20 anos no mercado, mas hoje quer mudar o seu estilo de trabalho, quer alçar novos ares, quer encontrar novos nichos. E eu até peguei minha carteira aqui para mostrar da importância dessa vermelhinha. À medida que a gente tem ela em mãos, o poder que ela representa para a gente enquanto
aquele profissional que está no fronte da batalha, não importa se você tem 1 ano de advocacia ou se você tem 10 ou 15 anos de advocacia ou mais, se você é jovem, se você é júnior, se você é pleno. À medida que você tem essa carteira em mãos, você pode atuar em qualquer lugar. O que eu gosto muito de falar, até porque é uma concepção minha, e eu gosto de compartilhar isso, é a ideia de que a gente precisa ser técnico. Então, modelos existem para todo tipo de petição. A inteligência artificial está aí para nos ajudar, não para substituir, para nos ajudar. E tratando-se de situação extrajudicial, nós temos normativos que vêm do Conselho Nacional de Justiça. Então, para situação X, Y, Z, é importante que a gente vá até o site do Conselho Nacional de Justiça, baixe, é o que eu faço, porque baixe cada normativo e leia, porque é ali a fonte, não tem para onde correr. É aquilo que a gente fala também em relação ao processo. Se não está no processo, não está em lugar nenhum. Então, se existe normativo, se existe uma legislação que trata sobre aquele assunto, a gente precisa ir na fonte, beber daquela fonte, para saber como que funciona a questão procedimental, porque é receita de bolo. Então, a questão do inventário extrajudicial, a questão da uso capião, está descrita como que vai ser o passo a passo daquela realização. E importante, para esses procedimentos, o Conselho Nacional de Justiça diz que é imperioso a participação do advogado. Então, por mais que às vezes a gente não tenha aquela dinâmica, não tenha talvez o conhecimento de onde ir, qual cartório procurar, existe colegas que ainda não, principalmente os jovens, que não sabem a diferença entre cartório notarial e cartório registral, que são situações completamente diferentes. Às vezes os dois não estão no mesmo local, não estão no mesmo prédio, você precisa fazer uma ata notarial num lugar e depois você precisa registrar essa ata notarial em outro lugar. Enfim, o importante é que o colega ele tire a vergonha e pergunte. Vá até o balcão daquele cartório específico, olha, eu estou com essa situação. Como que eu vou realizar? Como que eu posso dar início? E fazer com que aquele escrevente daquele cartório se torne seu parceiro. Sim. Porque há também a indicação. Ele vai perceber como que você vai estar trabalhando e vai te indicar para outras pessoas que, às vezes, muitas das vezes, o cidadão vai sozinho até o cartório para procurar informações. E aí você deixou o seu cartão ali, é o momento daquela troca. Então, é importante que se tem ideia de que essa vermelha ela é extremamente importante e que não há diferenciação daquele colega que tem pouco tempo de advocacia ou tem mais tempo de advocacia. O importante é entender que é possível realizar, é possível trabalhar e tem que perguntar. Acho que essa se eu fosse né? E estudar. Acho que se eu fosse dar uma dica de o que você faria, não só o que faria, o que você faz quando você não sabe daquele determinado assunto, é procurar saber. É ir em loco para procurar saber informações de como trabalhar aquele caso. E também conversar com outros colegas. Claro, né? troca é importantíssimo. O tempo todo, a gente está importantíssimo. sempre trocando, né? E é importante também que quando o colega for escrever, apresentar o requerimento, ele coloque ali a sua escrita, porque os modelos que vêm na internet são importantes. Mas, se você não trocar um detalhe ou um artigo... Fica muito impessoal, né? Total, e além, pode incorrer em erro. Então, é importante que também o colega não seja... digamos, preguiçoso, que a realidade é essa. Desculpa a verdade, mas eu sou bem direto. Sim. Eu gosto de trabalhar com a verdade porque tem que ser dita. Sim. E para poder prestar um serviço de qualidade. Porque senão todo esse movimento que a gente está fazendo aqui de mostrar carteira vai ser em vão, né? Exato. Inclusive, a questão que você falou ali de pegar os modelos de peça na internet, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem diversos erros. Seja ali, por exemplo, no Jus Brasil, né, ou algum outro, ou até pelo chat GPT, se a gente não tiver cuidado com jurisprudências inventadas, a gente pode levar até uma litigância de má-fé, não é isso? Além de prejudicar o cliente, né? Exatamente. E representação também na OAB, né? Porque isso acaba sendo uma violação ao próprio estatuto. Sim. E, doutora Cris, falando sobre inventário, teve alguma atualização recente sobre como fazer inventário, alguma coisa que podia antes e agora não pode, ou alguma coisa que antes não podia e agora pode? Sim, uma dessas alterações é que hoje nós já podemos fazer o inventário extrajudicial, mesmo que a pessoa, o falecido, tenha deixado testamento, né? Antes não podia e atualmente a gente já consegue fazer o inventário extrajudicial mesmo com testamento.
É uma das mudanças aí que eu agora lembro, assim, por alto. E, doutor Diego, em relação ao inventário para você, teve alguma mudança? Sim, teve uma mudança significativa, porque até essa nova alteração não podia fazer inventário pela via extrajudicial se houvesse menor de idade. Então, hoje é possível fazer o inventário. O registrador ele manda um ofício para o Ministério Público, para que o Ministério Público funcione nesse caso, porque até então, antes dessa movimentação, dessa alteração, o processo tinha que ser judicializado. E o Ministério Público, como fiscal da lei, ele participava desse processo em razão do menor de idade. Dentre outras questões também que o Código de Processo Civil estabelece. E aí, com essa mudança, você não, mesmo tendo um menor, você pode optar pela via extrajudicial e o registrador ele vai enviar um ofício para o Ministério Público vai dar o parecer. E tem também casos específicos, é importante também que leia-se o que essa atualização trouxe, e o procedimento ele vai dar andamento. E voltando em relação ao inventário, a gente teve uma mudança na reforma tributária em relação ao ITD, ou ITCMD, né, que é Imposto sobre Transmissão de Causa Morte e Doação. E a alteração que teve é em relação ao regime progressivo do imposto, que antes, por exemplo, no Rio de Janeiro já era assim, era progressivo de 4% a 8%, mas em alguns outros estados não eram. Alguns estados, a alíquota era de 4%, por exemplo, em São Paulo, se eu não me engano. E agora, com essa reforma, todos os estados eles têm que ser agora progressivos, tá? Com um teto máximo, óbvio, determinado pelo Senado Federal. Deixa eu só pegar um gancho em relação a essa questão que você está falando de imposto, da importância de quando a gente está falando da jovem advocacia, sobre o princípio da informação. A gente tem que passar para o cliente todas as informações, a gente não pode conter as informações para a gente. Até porque o caráter surpresa não ser levado em consideração e aí o cliente fala assim, mas você não falou isso, principalmente quando chega no momento de pagar imposto, né, de pagar aquele tributo. Então é importante fazer um checklist, entregar para o cliente de todos os gastos, ou os principais e iniciais gastos que ele vai ter, para justamente não ter nenhum tipo de problema lá na frente. Uma surpresa. Né? O cliente, você fala em relação aos honorários, a forma de pagamento dos honorários, fala das custas, por exemplo, se for para via extrajudicial, o valor que o cartório cobra para cada ato, mas também, a depender do procedimento ali que você vai trabalhar, vai ser necessário o pagamento do tributo. Então, tem que falar para o cliente também que ele vai pagar aquele tributo. Se vai pagar parcelado ou se vai pagar ao final, pouco importa. Mas o importante é que o cliente saiba que o pagamento do tributo ele vai ser necessário. Claro que, a depender do valor do monte e tudo mais, pode ser que, dependendo do ano, ele seja remido ou ele não seja ali colocado, então o valor seja bem menor. Outra coisa também que é muito importante que se saiba, principalmente tratando-se de inventário, é aquele preenchimento da Cefaz, aquele preenchimento da declaração, do ITD na Secretaria de Fazenda. Eu, sinceramente, eu não sei fazer, então sempre contrato um colega que saiba, que goste de fazer isso, porque é um procedimento bem minucioso e se você errar, é uma reviravolta que vai acontecer. E outra coisa também, é um ganho, né? É a parceria que é feita nesse momento específico e vender para o cliente que joga limpo. Que você não sabe fazer esse preenchimento e de que você trabalha com uma pessoa que saiba. Porque a roda gira. A sociedade vai ganhar através do tributo pago, o cliente vai ficar satisfeito, o colega vai ganhar porque você fez aquela parceria e as coisas vão acontecer. Então, acho que é importante, muito importante, fazer, quando for analisar o caso que se chega, de colocar tudo direitinho, sabe? De colocar tudo separado dos gastos do trabalho, até mesmo para que o colega não se perca. Porque são muitos detalhes. E falando de inventário, para finalizar essa minha parte de inventário, principalmente pela via judicial, o inventário ele tem peculiaridades.
Às vezes ele vai pelo rolamento sumário, ou então vai por Ordinário. o ordinário. Então, o colega também tem que dominar essas técnicas processuais para ganhar tempo. Porque, às vezes, o juiz, até mesmo de ofício, ele convola um procedimento ou no outro. Mas, às vezes, ele não convola. E, às vezes, você está perdendo um tempo, uma chance ali de fazer com que aquele inventário seja mais rápido. Porque é aquilo, a gente sabe que o judiciário é moroso e abarrotado de processos. Mas, às vezes, tem cartório que é rápido. Sim. Tem cartório que é ágil, E tem se juiz o que é advogado rápido. fizer a sua parte bem feita, a Exato. coisa flui melhor. Exato, né? exato. E outra, a ideia, uma petição inicial bem feita, consequentemente a gente vai ter uma sentença bem feita. Sim. Então, a inicial, ela é reflexo a sentença é reflexo da inicial. Então, se a gente faz uma petição boa, possivelmente a gente vai ter uma sentença, uma prestação jurisdicional boa. Mas se for o contrário, então é importante que a gente se atente a isso também. Assim como no extrajudicial também, né? Muitas das vezes eu vejo nos cartórios os colegas, os escreventes, reclamando que recebem os processos muito bagunçados, Sim. né? Então, é muito importante a organização, né? Uhum. As pessoas às vezes dizem, você tem toque. Não é toque. Não é. É organização você tem que mesmo. facilitar a vida de quem está recebendo aquele processo, né? Porque como que... eu sei a história que o meu cliente me contou, mas a pessoa que vai lavrar a ata, ela não é obrigada a saber. Então, o que a gente puder fazer para organizar o processo e entregar de maneira bem prática, Com certeza. é muito melhor para o escrevente que está Claro. recebendo. E isso aí é como você falou, a roda gira, Sim. né? Eu fiz a minha parte direito, eu fiz a parceria com um colega que vai fazer o ITD, a simulação do ITD, e eu entreguei o procedimento Sim. organizado para o cartório conseguir cumprir com a sua parte de forma rápida, né? Sim. Eu Não, e acho- outra coisa, por isso que a advocacia é um trabalho meio, e tem o destinatário final. No judiciário, o destinatário final da lei é o juiz. E no extrajudicial é o registrador. Então, se a gente fizer um trabalho meio bem feito, a chance da gente alcançar aquilo que a gente está pedindo, de ser deferido ao final o que a gente está pedindo, tem êxito, tem grande chance, né? Sim, com certeza. Maravilha. Falando sobre o imposto ali, né, sobre a guia do TD, eu sou apaixonado por fazer guia de TD, tá? É uma coisa que, desde quando eu estagiei, desde que eu comecei a estagiar, me colocaram para fazer e peguei muito gosto, faço para outros advogados também que me contratam, faço para o escritório da doutora Cris também, né, doutora Cris. Então, falando sobre o uso capião agora, né, o uso capião extrajudicial, eu sei que é o carro-chefe, é o forte lá do escritório, né? E queria saber de você, Cris. Quais são as dicas que você dá para uma pessoa que tem um uso capião, um cliente que quer entrar com o uso capião agora? O que ele precisa para começar? Bom, para começar, tem que comprovar o tempo da posse, né? E aí nós vamos analisar os documentos, tudo que tiver. Hoje em dia, recentemente tive um caso lá de um cliente que vai fazer a uso capião da posse que está herdando do pai. E ele, jovem, reclamava que o pai guardava tanto. Por que meu pai guarda tanto papel? Não sei o quê. Ainda bem que ele guardava. Né? E eu falei para ele, ainda bem que o seu pai guardou. Hoje você vai conseguir regularizar o imóvel do seu pai, que você está herdando, porque o seu pai guardou essa quantidade toda de papel. Né? Agora a gente guarda tudo na nuvem, comprovantes de pagamento. O pai dele tinha comprovantes de pagamento de 1987. Então, graças a isso, nós vamos conseguir comprovar o tempo de posse dele e lavrar a ata e tentar prosseguir com a uso capião. Maravilha. E, doutor Diego, em relação àquela frase, eu sou dono porque meu nome está lá na prefeitura, o que você tem a dizer sobre isso? Nossa, isso aí é um grande dilema nosso, porque não é uma coisa essa frase não é uma coisa inventada, ela está tipificada no Código Civil. Só é dono quem registra. Só é dono quem registra. Então, quando chega esse tipo de comentário, quase um ditado popular, né? De que o meu nome está na prefeitura.
Isso apenas para efeito de Tributação, cobrança né? de tributo. Isso não é uma das situações que te levam a juntar aquele arcabouço probatório, aquele conjunto de documentos que provam, que ajudam a te provar o tempo que você está. Mas não é o fato de do seu nome estar vinculado no IPTU que vai fazer com que você seja o dono. Não é isso. É apenas para efeito de cobrança de tributo. É para saber, para fazer, para o fisco municipal falar assim, tá, existe um imóvel, existe para qual é o objeto da cobrança e quem eu vou cobrar. Apenas para isso. Então, para você mudar esse cenário de sair de posseiro, digamos assim, para proprietário, são palavras diferentes, situações diferentes, a gente pode utilizar, sim, esse PTU, documento, esse PTU a título de um prova. dos documentos, né? Mas isso não te garante a propriedade do imóvel. Ele te possibilita que você pleiteie a mudança de posse para propriedade. Maravilha, maravilha. Isso é verdade, porque eu já peguei alguns casos assim, em que a pessoa acha que é dona e às vezes nem quer entrar. Sim. Entende? Ou fala, não, já tá tudo certo e tal, é só você fazer isso, acabou. Só, E ainda quer ensinar a gente a fazer o trabalho. Então, para finalizar a nossa fala aqui, gostaria de saber de vocês quais são os limites de atuação, principalmente diante de que vocês dois, além de serem advogados, também são corretores de imóveis. Então, qual seria o limite ali de um advogado e do corretor? Até onde um pode ajudar o outro e até onde o advogado pode chegar como advogado e como que é esse limite? Bom, são legislações completamente diferentes, são atuações completamente diferentes. A advocacia ela é regida pelo Estatuto da OAB, pelo regimento interno, salvo engano, não, regulamento geral, e pelo Código de Ética. Então, são três, digamos, legislações que nós temos aqui que regula a atividade profissional da advocacia, bem como os provimentos que o Conselho Federal da OAB determinam e as suas jurisprudências, o entendimento sobre determinado caso que o Conselho Federal ele determina para que a gente possa bem trabalhar. É muito importante, principalmente para a jovem advocacia, entender que a atividade do advogado, a advocacia, é uma atividade intelectual. Diferentemente dos Estados Unidos, que vê e enxerga e trabalha a advocacia com caráter mercadológico, mercantil, no Brasil não é. E não adianta o advogado querer impor isso, porque existe uma legislação específica que trata sobre isso. Então, se tentarem colocar a advocacia num quadrado mercantil, vai estar incorrendo contra o que o Estatuto fala. E isso aí é passível de todo tipo de sanção disciplinar que existe. E é bem grande, é bem extenso. Então, até a própria presidente do Tribunal de Ética fala hoje, a doutora Silvia, que a maioria dos processos que chegam até lá é em razão do desconhecimento. Então, a gente não estuda deontologia jurídica apenas para o exame de ordem. A gente estuda deontologia para a vida toda. Não é a gente estudou, pronto, acabou, passou, parou de estudar. Não, isso é para a vida toda. E também tem uma situação muito específica que a gente vê, que acontece infelizmente muito, é a impossibilidade de numa sala, num escritório, funcionar duas atividades. A advocacia e, por exemplo, a corretagem de imóveis. Não pode. O Estatuto da OAB veda esse tipo de atuação. E aí, por outro lado, a gente tem a lei do corretor de imóveis, que é 6.030 de 1978, que fala quais são as atribuições do corretor de imóveis, como que ele alça essa habilitação, que é reconhecido pelo sistema COFES e CRES, e também diz ali quais são os limites que o corretor de imóveis, a corretora de imóveis, pode atuar. E é importante que a gente tenha ideia, faça uma leitura dessas duas leis, que são leis federais, que falam sobre o trabalho desses dois profissionais, que não impede que um advogado seja corretor, um advogado seja um contador, não tem problema nenhum, mas desde que efetivamente aquela máxima popular, cada um no seu quadrado, seja respeitada. Então, eu acho muito importante que os corretores tenham parceria com os advogados, Sim. né?
Muitos são só corretores, né? Nós dois somos corretores e advogados, mas muitos são só corretores. E eu acho muito importante que os corretores façam parcerias com os advogados. Por quê? Por exemplo, ele captou um imóvel e o imóvel não está regularizado, né? Seja junto à prefeitura ou junto ao cartório de registro. Então, ele tendo um advogado parceiro, ele consegue captar o imóvel para venda, regularizar o imóvel em parceria com o advogado. Sim. E aí ele faz uma venda não só do imóvel, mas do serviço. Sim. Né? É muito ruim que o corretor de imóveis tente fazer esse serviço de advogados, a gente sabe que isso acontece muito, né? Sim. E acabe prejudicando o cliente. Né? Então, assim, ele, além de estar descumprindo as regras do regimento do corretor de imóveis, do CRESE, ele está prejudicando o cliente. Então, isso ocorre em sanções, porque ele deixou de fazer a parceria com um advogado que poderia ter resolvido aquela situação, de repente, de uma maneira mais rápida e da maneira correta, né? Então, assim, eu vejo muito nesse lado. Existem as limitações, devem ser respeitadas, e, através dessas limitações, existem as parcerias, né? E aí é importante que um respeite o espaço do outro, né? O advogado não ultrapasse o seu limite de captar imóveis sem ter o CRESE, e o corretor não ultrapasse o seu limite de querer atuar em procedimentos que não são da sua categoria, né? E importante que eu acabei lembrando agora que você falou, que o corretor de imóveis ele tem reserva de mercado. Então, basicamente, o que a lei da corretagem fala é que o corretor ele pode participar intermediando numa compra e venda, numa locação, numa administração, numa permuta e numa avaliação imobiliária. Então, essas são as competências do corretor de imóveis. E é só ele que pode fazer isso. Sim. O advogado ele vai prestar assessoria, a consultoria jurídica. Mas essas outras atribuições são inerentes ao corretor de imóveis. Então, é importante que se tenha em mente para que todo mundo consiga trabalhar, cumprir o que a lei está falando e a sociedade sai ganhando. Porque é importante que isso seja aplicado. Sim. Maravilha, eu acho que a conversa foi muito proveitosa, né? Principalmente para os jovens advogados e até o público de fora, né? Que está ouvindo a gente, que não seja advogado, estudante. E a importância desse tema é justamente em relação a mostrar para o jovem advogado ou para quem quer iniciar nessa área que é uma área muito boa, uma área muito proveitosa, que está crescendo e que atualmente ainda a gente tem poucos profissionais, né? Não é todo mundo que ainda descobriu, apesar de a gente ter inúmeros advogados aí, não são todos que estão se aventurando ou atuando no extrajudicial. E posso dizer que eu comecei também atuando no extrajudicial, é o melhor caminho para se atuar. Não tem outro. São os honorários bem mais rápidos que a gente ganha, né? Seja um procedimento no judicial que demora anos, a gente consegue em meses, às vezes dentro de um ano ou no máximo em um ano e pouco, mas com os honorários certos e até os iniciais, né, e os finais todos certos, sem precisar depender de um juiz decidir quanto que você ganha, né, que é o que muitas vezes acontece no judiciário. E aproveitando para finalizar aqui, quero convidar a todos que estão nos assistindo a estarem presentes no nosso primeiro seminário de iniciação à Jovem Advocacia, que vai acontecer no dia 10 de novembro, aqui na nossa casa, a Casa da Advocacia, aqui na OAB de Duque de Caxias. Em relação a esse evento, é um evento para o jovem advogado, para que o jovem advogado ele venha poder entender de tudo, de como ele começa, assim que ele pega a carteira, até onde ele começa a alavancar a sua profissão. Tá? O evento ele começa às 9 horas e ele tem várias palestras importantes voltadas para a jovem advocacia, com palestrantes renomados e palestrantes da casa, como, por exemplo, o Dr. Diego Piaçabsu e a doutora Cristiana Vilar, falando sobre a advocacia. A gente deu uma palhinha aqui sobre o que é a advocacia judicial e lá a gente vai dar continuidade a mais sobre o tema. Finalizo aqui convidando também vocês para acompanhar os nossos conteúdos no canal.